Olá, aqui há umas semanas tivemos o Christian, que nos falou da sua experiência no Irão, que houve uma pequena tragédia, mas que acabou por ter um desenlace positivo. Essa viagem continuou, ele deu por si no Paquistão, e hoje em dia vem-nos contar sobre a maneira como ele, sem dar por isso ou sem ter intenção, acabou por ajudar uma família a descobrir um bocadinho mais acerca do seu passado. Fiquem por aí. Olá, Christian. Olá, bem-vindo novamente. Só para refrescar aqui a memória ao nosso pessoal, tu decidiste fazer uma viagem por aí. Foi a tua primeira grande viagem, não é? Não falamos... Foi, sim, foi. Mas antes disso já tinhas passado algum tempo? A primeira e a última, na verdade, porque desde aí nunca... Assim, uma viagem tão grande, acabei por não fazer mais. E já passaram 4, quase 5 anos. Faz parte dos teus objetivos? Sim, sem dúvida. Eu acho que acaba, quando a pessoa faz, não quero generalizar muito, mas a maior parte das pessoas, quando faz uma grande viagem, sabe que tem que voltar a fazer, não é? Fica um bichinho. E é tipo um vírus que depois se espalha. Eu próprio estou a passar por isso neste momento, apesar de ter voltado apenas há um ano de mim. Mas tu foste dar tu começaste na Turquia e atravessaste a Turquia à boleia, depois atravessaste a Geórgia, Arménia, Irão, Paquistão, Índia e depois Nepal. Ok, mas da última vez que estiveste cá, tu ficaste em Shiraz. Sim, exato. Em Shiraz. Ok, então acabou por correr tudo bem, foste visitar o Monumento do Ciro. Eu tenho uma memória incrível. Foste visitar o Monumento do Ciro e depois entraste. Shiraz ainda está bastante longe do... Tá. Depois ainda tens que apanhar um autocarro para aí de... Deixaste a boleia em Shiraz? Umas 13 horas, sim. Ficaste um bocado escaldado. Não foi por isso, é porque é mesmo... É um percurso, quase... Tens que ir para Zahedan, que é na fronteira com o Paquistão, e é um percurso imenso pelo deserto, é quase tudo deserto, com temperaturas muito altas. E há alturas em que é mais conveniente deixares a boleia e comprares um bilhete de autocarro. Sim, e ires a dormir durante a noite. Provavelmente tenha muito caro. Sabes que Zahedan, tu no outro episódio, tu falaste que a mulher do lado do teu anfitrião, a esposa do teu anfitrião, que usava a burca total. E não me surpreendeu, porque tu prefaciaste isso dizendo que ele era extremamente religioso, portanto não me surpreendeu. Mas eu próprio, quando estive no Irão, eu estava à espera de ver tipo uma data de burcas, mas só vi uma. Confesso, também só lá estive 11 dias, foi como o visto me permitiu, porque eu cheguei atrasado. Só vi uma e foi em Zahedan, precisamente. E também foi em Zahedan que eu cometi o erro de tentar falar com uma mulher na rua para lhe pedir direções. Eu sabia que não devia fazer isso, mas estava um bocado. E tipo, o que é que este gajo está a fazer? Mas sim, chegaste a Zahedan. E daí entraste no... E depois atravessei a fronteira para Taftan, não é? A primeira grande cidade é Quetta. Sim, mas tens logo aquela... Logo é a vila fronteiriça, que é Taftan, e eu ia cheio de medo. O Marco já me tinha reconfortado a dizer que o Paquistão não era assim tão mau, ou tão perigoso, mas eu ia cheio de medo porque sei que aquela zona do Baluchistão, que tem Talibã, mercenários, terroristas locais, aquela frente de libertação do Baluchistão, e aquilo é tudo, até lá chegares é assustador, não é? Tipo, sim, imaginares e as pessoas podem tranquilizar-nos à vontade que há determinados sítios que têm uma carga tão forte sobre eles que é preciso nós estarmos lá mesmo para perceber. Está-se bem, afinal. Mas foi tranquilo a passagem de fronteira? Sim, foi. Não te chularam lá grande no autocarro? Não fui de autocarro. Eles, não sei em que altura é que tu foste, mas houve uma altura em que eles começaram a proibir os turistas de irem de autocarro e o governo providencia uma escolta policial, armados até aos dentes. Eu fiz isso, só que chularam-me lá grande nisso. Foi, a mim não me cobraram nada. Nada, não. Sequer. Era tipo, diziam, podes-me pagar o jantar, assim, ao fim do dia, depois de já termos viajado um monte de tempo. Era só a única coisa que pediam, era se eu lhes pagava o jantar, mas tipo, não... Ok. Eu tive... Não extorquido, não. Tive que gastar, tipo, o meu bilhete foi super inflacionado. Tive que pagar o bilhete da polícia, também era super inflacionado. Mas eles foram contigo de autocarro? Foram. Pois, eu não, fui na parte de trás da pick-up da polícia durante aqueles 600 km até Quetta. E não pagaste nada, só um jantar? Nem sequer o transporte? Não, nem gasolina, nem nada. Excelente. Então não tinhas parado naqueles checkpoints? Tinha. Dar o nome, aquelas listas com 4 pessoas que passaram lá cadernos de linhas nos últimos 2 meses. Tu chegaste a Quetta? Sim, e pronto, eu ia com um bocado de medo e a minha ideia era, vou varrer o Paquistão tipo em 10 dias e tentar sair o mais rápido possível. Depois acabei por ficar 1 mês e meio lá, porque fiquei apaixonado, tipo,
adorei o país, ainda fui até não estava nos planos, fui até à fronteira com a China, naquela região do norte, Valunza, em Hunza e mais para cima. Cheguei à fronteira com a China, depois voltei para baixo outra vez e depois estive em Islamabad 2 vezes e sempre a conhecer gente nova e pá, os paquistaneses são inacreditáveis. E depois acabei por ir para Lahore para então já sair do Paquistão. Isto já estava quase no fim dos 90 dias do visto. do visto paquistanês? Sim. Mas tiveste um mês? Ou... Tive um mês e quase um mês e meio. Mas os 90 dias era tipo o intervalo de tempo em que tu podias usar? Era, okay. Aquilo não é muito explícito, na verdade, porque o visto é uma coisa escrita à mão e tipo ninguém me sabia dizer se era 90 dias a partir do momento de emissão ou 90 dias depois de entrar no país. Pá, eu tentei-me valer disso, ainda tive que ir lá a uns escritórios de imigração e não sei o quê, mas tipo, acho que ninguém sabia, na verdade, também. Porque disseram-me, pois, mas agora já cá estás, então está bem, pronto, é 90 dias. E eu pedi para me escreverem uma carta em Islamabad no Immigration Office, tipo, pedi, então escrevam-me lá isso e assinei um termo de responsabilidade, que é para se me pararem, porque eu depois ia atravessar a fronteira de Oaxaca, que é chato, não é? É aquela fronteira mais sensível, uma das mais sensíveis do mundo, entre a Índia e o Paquistão. Sim. E estava com medo, imagina que chego lá e o visto já expirou e vou ter problemas de certeza, não é? E então pedi ao senhor para me escrever uma carta e correu tudo bem no final. E entretanto, quando depois já estava para sair do Paquistão, estava a começar o Ramadão quase, e comecei a contactar com pessoas no norte da Índia, em Amritsar, que era onde eu queria ir. Comecei a tentar entrar em contacto através do Couchsurfing, a ver se havia alguém que me pudesse receber. E apareceu um rapaz, um Sikh, que era estudante de medicina, se bem me lembro, e ele disse, podes vir para a minha casa, a minha família vai ficar contente, vem cá. E perguntou-me, onde é que tu estás agora? E eu disse que estava no Paquistão, em Lahore. E ele ficou surpreendido e disse, isso foi onde a minha família viveu antes da partição da Índia e do Paquistão. E o meu avô ficou aí e nós nunca mais o vimos. E podias ir, pediu-me ele, será que podias ir à aldeia do meu avô, que é aí perto de Lahore, ver, tentar descobrir onde é que era a casa dele e tirar fotos e perguntar às pessoas se lembram dele. Depois ele deu-me uma particularidade que o avô dele era tipo lutador de luta livre, wrestler. Uau. Lá, porque eles têm uma luta greco-romana, mas é uma coisa lá daquela região, mesmo no Irão também. Lutador de luta livre no Paquistão nos anos 40. Exato. Singh, pronto, que era Sikh também. Era Sikh também. A partição foi 47, não foi por aí? Foi 47. Okay. Portanto, eles já não sabiam nada dessa parte da família desde 47, ou seja, o rapaz nunca tinha conhecido o avô. Para quem não sabe, porque eu próprio também não sabia até lá estar, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh faziam parte do mesmo país. E depois houve a partição entre o Paquistão e o Paquistão do Oeste, que era o mesmo país, mas o Paquistão do Oeste era Bangladesh e a Índia ficou no meio. E depois finalmente o Bangladesh acabou por se tornar no seu próprio país. E há uma grande rivalidade, não é? Sim. E grandes stress. Foi complicado porque foi um bocado feito, pronto, com pressa, e houve acho que foi, não sei se historicamente é a maior migração em massa que já ocorreu alguma vez, porque foram milhões de pessoas porque depois os britânicos é que decidiram que para um lado vão os muçulmanos e para o outro ficam os hindus. E então houve milhões de pessoas a movimentarem-se num espaço curto de tempo de um lado para o outro, e com isso, claro, conflitos e muita confusão. Houve massacres, foi do que eu ouvi, pelo menos quando estava a atravessar a Índia, foi um momento complicado, que é o que cria hoje aquela rivalidade ainda entre a Índia e o Paquistão, porque é a história recente, não é? Tem menos de 50 anos, ou agora já tem 60 e muitos, mas tipo, as pessoas ainda se lembram, ainda há pessoas vivas que viveram isso. E têm esse ódio ainda vincado. Pronto, e então eles, como não podem, os indianos não podem ir ao Paquistão sem ser com um visto especial e vice-versa, eles nunca mais tinham ido à aldeia, que era só, tipo, na verdade não era assim tão longe da casa deles, mas não podiam atravessar a fronteira. E então pediram-me se eu podia ir lá, e eu estive a investigar, falei com a pessoa com quem estava, onde estava a dormir, em Lahore,
e ele disse que me ajudava a arranjar a maneira de eu chegar até a aldeia, e telefonou lá um tuk-tuk que ele conhecia, de confiança, e disse: pá, levas aqui o Christian até este sítio, que ele quer ir lá e ver se encontra a família de um tipo na Índia. Pronto, e então houve um dia que lá fomos, já tinha começado o Ramadão. Ele disse-me: pá, não podes beber água em público, porque se te virem, tipo, vão se chatear. Então tenta ser discreto, tipo, podes beber dentro do tuk-tuk, mas pá, e um calor também, ainda, já não me lembro que temperatura é que estava, mas estava insuportável. E então lá fomos com o senhor, que até era cristão, o condutor do tuk-tuk, então não se importava que eu bebesse água, nem comesse. E lá foi comigo, tipo, ainda demorámos para aí umas 2 horas e tal a chegar lá, que ele era mesmo na fronteira. E só tinha o nome da aldeia, não sabia, e o nome do senhor, não tinha morada nenhuma para onde ir. Mas como é que sentes aqui? Tipo, estás a atravessar, pá, estás 2 horas no tuk-tuk cheio de calor, a beber água às escondidas. Eu estava super excitado porque sim, eu acho que é bem tipo, bonito. Fogo, vou descobrir um bocado de história de uma família, e depois vou conseguir, tipo, levar até eles, e acho que vai ser. A minha ideia era que eles iam ficar, pá, super felizes de conseguir ver qualquer coisa e descobrir um bocadinho mais do que é que tinha acontecido. E acho que essa motivação, tipo, é a melhor que há, não é? E ia ter uma mini aventura, tipo, ainda melhor. E então, pronto, lá fomos e chegámos lá à aldeia que se chamava Barki, na fronteira com a Índia, e o condutor do tuk-tuk, tipo, ajudou-me a traduzir. Começámos lá a falar com umas pessoas, e logo a segunda pessoa com quem falámos: o Singh, lutador, claro que conheço, opa, esse que morava aqui nesta casa, tipo, pronto, e apontou para uma casa que estava lá, que era adjacente a uma Gurdwara, que é um templo Sikh. Ou seja, ele vivia mesmo ao lado da Gurdwara. Gurdwara é como quem diz igreja? Sim, é a igreja dos Sikhs, é o templo, e o senhor tinha a casa mesmo ao lado da Gurdwara, adjacente, e o homem que apontou disse: espera aí que eu vou chamar ali alguém do templo, que eu acho que eles têm a chave da casa e tal. Pronto, e o gajo foi buscar um Sikh, porque ainda há alguns no Paquistão. As minorias não têm a vida muito fácil, mas ficaram alguns lá. E depois entrámos na casa, estive a tirar fotos, e depois insistiram que eu fosse visitar a Gurdwara também. Como é que é uma Gurdwara? Eu já estive no Templo Dourado, em Amritsar. O Templo Dourado é uma Gurdwara em Ponte Grande. Okay. Pronto, é sempre aquela estrutura. Tem as paredes à volta, tem um pátio interior, e depois tem a parte central do Templo Dourado, é igual a todas as Gurdwaras, um bocado mais em tipo magnificente. Dão comida também. Eu lembro que no Templo Dourado davam comida numa folha de bananeira, ou o que era aquilo. É exatamente igual, mas pronto, é em ponto pequeno. E ali em ponto muito pequeno, porque não havia muitos Sikhs também. Os que haviam, tipo, estavam naquela comunidade. E então estivemos lá, puseram um turbante também, tipo, deram-me uma bebida fresca, estivemos lá a ver, tirei umas fotos e voltei para trás. Entretanto, depois disse ao rapaz que já tinha ido à aldeia, ele ficou incrivelmente agradecido, e ainda ia passar uma semana mais ou menos até eu ir ter com ele, porque depois tive que atravessar a fronteira de Wagah, que é uma fronteira interessante, que aquilo, não sei se chegaste a atravessar, tens que andar a pé 3 km para ir no meio, acho que sim, com malta de Lahore para a Índia, só pode ser essa, portanto, sim. É tipo um caminho assim, é onde eles fazem aquelas fazem uma dança, as competições de dança. Eu infelizmente não me lembro se só descobri disso mais tarde demais. Tu viste? Não cheguei a ver. É o render da guarda, não é? E aquilo, não vi porque não me interessava muito, mas é aí que eles fazem. Tem umas bancadas até para o pessoal ir apoiar, tipo... E tem dos dois lados, os paquistaneses e os indianos fazem a mesma coisa. É tipo rivalidade. Mas não quiseste ver? Sabias, mas não quiseste? Sabia, porque aquilo era demasiado turístico, e tinhas que pagar e estar à espera não sei quanto tempo, e só acontece uma vez por dia. Ok. E então eu queria ir para Amritsar. Estava mesmo curioso para ver o Templo Dourado, que depois achei uma coisa incrível. Tu já lá estiveste, também sabes. Não sei se chegaste a dormir lá. Não, mas nem sabia que dá para dormir no tempo. Dá, e isso é uma das coisas que os Sikhs tipo, insistem, é que é a caridade. Eles chamam caridade, mas na verdade é para qualquer pessoa, ricos e pobres. Eles não têm essa restrição social. Para qualquer religião pode ir lá usufruir daquilo, e então deixam de ficar lá a dormir. Tem uma cantina comunitária que se calhar é das cenas de voluntariado mais gigantescas que eu já vi na minha vida, que são centenas de milhares de pessoas todos os dias a voluntariarem-se,
e está sempre a rodar. Uau. São sempre pessoas diferentes para irem lá cozinhar, lavar a louça. Pá, no Templo Dourado tem uma cantina gigantesca. Depois também posso partilhar umas fotos disso. E pronto, e então cheguei lá, estive lá uns dias no Templo Dourado a dormir e a apreciar aquela obra de caridade gigantesca. E entretanto depois encontrei-me com o Ravi, que era o rapaz Sikh, e fui lá para a casa dele, a casa dele era em Tarn Taran, que é no norte do Punjab, que também é quase na fronteira. Ou seja, eles não estavam assim tão longe do sítio onde o avô tinha vivido. E pronto, e quando lhes mostrei as fotografias, pá, foi uma emoção do caraças, porque o pai dele era um senhor assim, um Sikh muito grande, com uma barba farta, e tipo vieram-lhe as lágrimas aos olhos. E depois quase que eu senti-me um bocado que eles fizeram de mim tipo um filho honorário, porque puseram-me um turbante também, e estive lá em casa deles uma semana quase, e foi espetacular, tipo, foi mais um daqueles momentos. É incrível como é que nós enquanto detentores de passaportes europeus podemos fazer assim. Somos sortudos já. Estes gajos são separados por razões que não tomaram, por escolhas que não tomaram, e estão tipo a um par de dezenas de quilómetros, um ente querido, mas bem que podiam estar do outro lado do mundo. Pá, e vivem esse sofrimento de terem perdido essa ligação também, não é? Imagina o que é que era tu não poderes ir a Val de Câmara, vez a casa dos teus pais, ser mesmo por um motivo, não é? Era um bocado como a faixa de Gaza, tipo, ou o Coreia do Norte e a Coreia do Sul, famílias que estão separadas. Coreia do Norte e Coreia do Sul, os gajos todos os anos fazem um encontro em que as pessoas, não sei se podem ir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul ou o contrário. E tens irmãos que se veem passado tipo 70 anos ou cara, assim, uma cena trágico isso. Que eles foram nos anos 50, acho eu, não foi? A partição das Coreias, por acaso, não faço ideia. Mas incrível, muito fixe, olha, obrigado. Em casa, se quiserem, há aqui uma particularidade para conhecer as histórias da Christian, que não é tanto numa narrativa, mas em poemas, portanto, de certa forma, por um lado é mais fixe, porque podem conhecer mais o sentimento e podem adquirir o livro dele em wanderingpoem.com. E quanto a nós, vemos para a semana. Se quiserem apoiar a Metamorfose, se quiserem continuar a ouvir histórias destas, podem apoiar, comecem €2 por mês, não é nada, $2. Podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante, mas se não quiserem, somos amigos na mesma e vemos para a semana.